Duplo pensar. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre duplo pensar ou duplo pensar. Esse termo ele foi criado por George Orwell no seu famoso romance 1984. E esse termo, duplo pensar, ele vem junto com o novilíngua. Eu já tratei sobre este assunto aqui no canal, então se você quiser dar uma olhada no vídeo, vou deixar na descrição. Duplo pensar, para Orwell, seria a pessoa que traz na sua mente duas opiniões contraditórias, mas ela não se apercebe disso. Ela não tem consciência de que o que ela está defendendo, dois pensamentos, são absolutamente antagônicos, são contrários entre si. E por que ela não percebe? Porque para que você tenha na sua estrutura mental o duplo pensar, você precisa negar a realidade. A realidade ela não pode estar presente em absolutamente nada. É por isso que o duplo pensar, ele novamente está inserido naquilo que também nós já tratamos, e vou deixar o link aqui na descrição de um outro vídeo, quando tratei sobre signo, significado e referente. Quando o signo é a palavra, ou seja ela falada ou escrita, o significado é aquilo que essa palavra ou esse termo significa, o significado que nós damos, e esses dois elementos estão baseados no referente, que vai referendar, que é a realidade. Nós já vimos que a esquerda, ela corta a realidade e ela oscila apenas no signo e no significado. Então, o duplo pensar, ele também está inserido nisso, porque o duplo pensar, ele está subjugado à novilíngua, a esse novo vocabulário este que impede, que diminui, que cerceia a minha possibilidade de enxergar o horizonte, enxergar a realidade. Então, duplo pensar é isso. É quando eu penso duas coisas, eu harmonizo duas coisas no meu pensamento, sendo que, na realidade, essas duas coisas, elas são absolutamente contraditórias. Elas são antagônicas. Agora, eu preciso aqui fazer uma observação. Eu não posso confundir o termo novilíngua, que é essa atitude de trazer ideias contraditórias, combatendo, anulando a realidade, tratando apenas do signo e do significado. Eu não posso confundir essa prática com aquilo que nós poderíamos chamar de paradoxo teológico. A palavra paradoxo, ela significa uma declaração verdadeira que leva à contradição da nossa lógica. Ou seja, paradoxo seria uma situação que contradiz a nossa intuição comum. Então são duas coisas contrárias que também estão na nossa mente, mas com um detalhe: ambas não negam a realidade, não se destrói a realidade para que se possa ter na mente esta aparente contradição. É por isso que nós não chamamos esta situação de contradição, mas chamamos de paradoxo, porque paradoxo significa opiniões ao lado e opiniões que estão de alguma maneira ligadas à realidade. Eu prefiro, em vez de paradoxo teológico, eu prefiro utilizar a palavra paraletéia, porque o termo é um neologismo. Paraletéia significa duas verdades que parecem antagônicas e que até são antagônicas dentro da nossa lógica binária, mas elas condizem com a realidade, porque são verdades. Eu vou dar dois exemplos aqui dentro da teologia
para que a gente entenda o que eu quero dizer quanto ao paradoxo ou à paraletéia teológica. A primeira diz respeito às duas naturezas de Cristo. As Escrituras Sagradas dizem que Cristo, o nosso Redentor, ele possui duas naturezas, uma humana e outra divina. E dentro da forma como nós cremos, essas duas naturezas elas não se misturam, elas não se confundem. Portanto, Cristo é 100% homem, excetuando o fato de que ele não tem pecado, e ele também é 100% Deus. Aí vem o paradoxo, ou a paraletéia, porque eu pergunto, como é que eu posso conciliar Criador com criatura, Deus com o homem, sem comprometer a divindade e comprometer a humanidade? Porque eu não vou dizer que Cristo possui as duas naturezas e é porque a parte humana é divinizada e a parte divina é humanizada. Não. Eu não vou dizer isso. Mas eu entendo que esta realidade existe na pessoa de Cristo. E para crer nesse paradoxo, nessa paraletéia, eu não vou corromper a realidade nem a verdade. Eu não vou dizer que, não, mas é porque todo divino tem um pouco de humano e todo humano tem um pouco de divino. Aí dá para a gente entender. Não, não vou fazer isso. Humano é humano, divino é divino. São duas naturezas absolutamente diferentes, Criador, criatura. Mas elas estão juntas em Cristo. Então isso é um paradoxo teológico, isso é uma paraletéia teológica. Mas como eu disse, ela não nega, ela não destrói a verdade, ela não destrói a realidade. O outro exemplo que eu quero trazer aqui dentro da teologia é soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus ele é totalmente soberano. Ele domina sobre todas as coisas. Através da sua providência, ele mantém a criação que ele realizou soberanamente do nada. Então Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas. E tudo caminha conforme a sua determinação. Mas isso significa dizer que o homem é um robô? Que o homem é uma marionete nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Não. O homem tem livre agência, ele tem vontade. Portanto, ele é responsável pelas suas atitudes. Viram? É um paradoxo ou uma paraletéia. Porque como é que eu posso conciliar o fato de que Deus Todo-Poderoso tem o controle de tudo e, ao mesmo tempo, temos um ser humano que possui vontade, que possui responsabilidade? O termo que nós utilizamos em teologia é soberania de Deus e responsabilidade humana. Veja que para conviver com esse contraste, eu não nego que o homem ele é meio marionete ou que Deus ele abre mão da sua soberania. Não, eu não falo isso. Eu simplesmente concebo a ideia de que as duas realidades verdadeiras elas convivem juntos. E veja que isso ocorre porque a nossa mente ela é binária, ela é muito aristotélica, por assim dizer. Então, ou é uma coisa ou outra, quando na verdade o Senhor Deus ele é soberano sobre todas as coisas e ele nos revela um pouco, uma centelha da sua vontade e da sua realidade. Então, isto em teologia não pode ser considerado como duplo pensar. Porque eu não estou negando nada, eu não estou ocultando nada, eu não estou utilizando de uma nova língua, eu não estou alienado a absolutamente nada, simplesmente eu tenho a revelação que me mostra, melhor dizendo, esse paradoxo ou essa paraletéia. Mas voltando ao duplo pensar, não é assim. O duplo pensar, ele se aplica na visão que eu tenho de sociedade, na visão que eu tenho de política, na visão que eu tenho de economia. E eu, então, vou conviver com contradições dentro da minha mente. E o pensamento de esquerda, ele é totalmente embasado no duplo pensar.
A mentalidade revolucionária, coletivista, a mentalidade progressista, ela se baseia em contradições irreconciliáveis da realidade. Por isso ela tem que negar a realidade, ela tem que negar aquilo que se impõe, sendo, portanto, a verdade. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês entendam o que significa o duplo pensar. Vamos lá. Nós sabemos que no Brasil existe uma campanha que levanta fundos para as crianças, né? Alguns canais, mais de um canal, mais de um meio de comunicação faz isso, né? Faz uma programação e aí as pessoas doam dinheiro para ajudar as crianças, para que elas vivam, para que elas sejam protegidas. Essas campanhas, elas são feitas por artistas, por pessoas da mídia, pessoas famosas. Agora, onde é que está aí o duplo pensar? Está no seguinte aspecto. Por um lado, esses artistas, ou a maioria deles, ou parte deles, eles estão ali defendendo essa campanha em prol das crianças, para ajudar as crianças, pela vida das crianças, mas ao mesmo tempo defendem o aborto, sendo que o aborto é a destruição covarde, criminosa, assassina de uma criança. Então, como é que pode alguém, por um lado, estar trabalhando pela vida, pelo bem-estar, pela qualidade dessas crianças e ao mesmo tempo defende com unhas e dentes a liberdade para se matar crianças no ventre da mãe? Isso é duplo pensar. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui, muito comum na mente dos esquerdistas, é a contradição, o paralelo contraditório entre liberdade e autoritarismo. O que significa isso? A mente esquerdista, ela vai defender a liberdade. Não, devemos ser livres, as pessoas devem ser livres, a sociedade deve ser livre. Eles inclusive falam que devemos agir democraticamente, ou seja, defendem a liberdade social. Mas ao mesmo tempo apoiam governos totalitários, governos autoritários, ditaduras. Como pode? Como alguém pode defender a liberdade e ao mesmo tempo defender uma Coreia do Norte, uma China, Cuba, Venezuela? Como assim? Como eu posso ter isso na minha mente? Afinal de contas, você é ou não a favor da liberdade? Afinal de contas, você é ou não a favor do totalitarismo? Então, essa contradição, ela está muito presente na mente deste esquerdista. Outro exemplo, o feminismo. O feminismo diz que a mulher tem que ser livre, ela não pode ser oprimida, etc, etc. Inclusive, o feminismo de terceira onda quer até destruir o homem, não é só destruir a sua masculinidade, mas destruí-lo como um todo. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de culturas que não são ocidentais, onde a mulher ela é subjugada, como, por exemplo, em culturas tribais, em culturas religiosas, onde a mulher ela é ali reificada, se torna um objeto. Aí quando você vai condenar, os esquerdistas dizem, não, ninguém pode interferir na cultura de ninguém, não podemos ser xenófobos, não podemos de forma nenhuma interferir, deixem-nos na sua cultura, etc, etc. Mas como assim? Como? É a mesma coisa quando você vê alguém que defende a prática homossexual ou um próprio homossexual bajulando Che Guevara, que matou homossexuais, que era de fato um homofóbico. Quer ver um outro exemplo de duplo pensar? O sujeito ele é funcionário público e como funcionário público ele quer todas as benesses, ele quer ganhar muito dinheiro, ele quer ter uma boa aposentadoria, ele quer ter estabilidade, ele não admite que se diminua o seu salário ou diminua a sua aposentadoria de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo ele reclama dos impostos.
Diz que é um absurdo como é que a gente paga imposto nesse país, é uma carga tributária muito alta, como é que pode? Olha quanto eu pago de imposto. Sim, mas para manter o seu funcionalismo público, as suas benesses, as suas regalias, alguém tem que pagar. E quem paga é o dinheiro trazido pelos impostos. Isso é duplo pensar. Você defende o seu funcionarismo público, o seu emprego público, mas ao mesmo tempo, e quer as benesses, etc., mas também reclama dos impostos. Isso não faz o menor sentido. E o último exemplo que eu quero trazer aqui é um exemplo muito clássico, que é o legado da Revolução Francesa, quando eles dizem liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é duplo pensar. Por quê? Porque você não pode viver ao mesmo tempo em sociedade, você não pode viver ao mesmo tempo a liberdade e a igualdade. Não há como. Não há como conviver numa sociedade igualitária e ao mesmo tempo livre, ou um ou o outro. Ou eu vivo numa sociedade onde eu sou livre para falar o que eu quiser, para vestir o que eu quiser, para viver como eu quiser, para enriquecer, para, enfim, crescer nos negócios, ser mais rico do que outros, ter mais dinheiro do que outros. Ou eu vivo numa sociedade onde isso é achatado autoritariamente, de forma autoritária. E aí eu tenho que ser igualado à força, às vezes, com as outras pessoas. Como eu disse, um achatamento social, econômico e até político. Mas como assim? Então, não se pode viver liberdade e igualdade em termos sociais, não se pode viver essas duas realidades. Para além do que, a Revolução Francesa ainda diz que o homem é fraterno, o homem pode viver fraternidade, quando nós sabemos pela história da humanidade que o homem é pecador, que ele é tendente ao mal e que ele historicamente tem feito muito mais maldade do que bondade. Mas a mente do esquerdista é assim mesmo. Não tem jeito, é uma estrutura completamente sem sentido. E volto a dizer, para que ele mantenha essa estrutura altamente contraditória, incoerente, para que ele mantenha essa estrutura, ele precisa negar a realidade, ele precisa fugir da verdade e ele precisa estar alienado para vivenciar essas duas contradições. Bem, muito obrigado por você ter vindo até aqui comigo. Se você está aqui pela primeira vez no canal, por favor, se inscreva. E você que já é inscrito, por favor, dá uma checada. Caso a sua inscrição tenha sido retirada, se inscreva novamente. Por favor, aperte o sininho, faça comentários e, principalmente, se você gosta deste conteúdo, me ajude. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, para que possamos espalhar esse tipo de conteúdo, tá certo? Então eu conto com você. E até a próxima.